examinemos a minha própria experiência. Aos 4 anos de minha idade, numa família profundamente católica, fui acometido de uma visão especial. Apareceu-me a minha avó desencarnada e, através de mim, manteve um contato com minha mãe. Era para mim um fenômeno natural. Nessa idade, a criança não tem discernimento. E ela me dizia: diga a Ana que eu sou Maria Senhorinha, sua avó. E como eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós haviam desencarnado, minha mãe ficou surpresa. E por que ficou surpresa? Porque ela nunca havia pronunciado o nome da própria mãe. E por que não? Porque quando ela nasceu, a mãezinha morreu de infecção puerperal 21 dias depois. E ela foi criada por uma irmã mais velha. Oficialmente, a nossa avó seria a nossa tia. Naquela confusão que se estabeleceu na família, porque eu havia, apontava, dizia, fui levado até a minha tia. E a minha tia perguntou: mas como é que é essa mulher? E uma criança de 4 anos e meio, naquela época, em 1931, para descrever, foi um verdadeiro desafio. Porém, na minha memória, ficaram alguns fragmentos. Eu me recordo da indumentária longa, de algo amarrado à cintura, que diz uma corda, e também de um peito muito grande, que mais tarde eu vim saber que era um peito sevilhano. Então minha tia perguntou: olhe bem para ela, o que é que você vê? E eu vi um tipo de broche, algo luminoso. Então minha tia disse: Ana, não há dúvida, é mamãe, porque foi um camafeu que eu lhe coloquei sobre o cadáver no lado do coração. E minha tia perguntou: o que ela está dizendo? Eu não me recordo o que aconteceu. A partir daí, eu passei a ter esse contato do paranormal com as entidades espirituais. E claro, fiquei uma pessoa psicopata. Todos acreditavam que eu era um menino especial, porque brincava com crianças, corria. Havia um índio guarani que se chamava Jaguaraçã, com a minha idade, que crescia na razão direta em que eu crescia. E é claro que a família ficava penalizada, porque eu era perfeitamente normal, eu estudava, era um filho tranquilo, mas tinha essas esquisitices. Então, por fim, a família acostumou-se. Até mais tarde, quando o irmão meu desencarnou, em 1944, eu estava com 17 anos. Eu me encontrava na rua e um amigo me disse: Divaldo, meu irmão acaba de morrer. Eu corri, ele estava caído sobre uma poça de sangue. Morrera com a ruptura de um aneurisma, portanto, asfixiado. E eu tive um choque tremendo. Saí a correr até a minha casa para avisar a meus pais. Naquela época, numa cidade do interior do estado da Bahia, não havia levantamento cadavérico, não havia necrópsia. As pessoas eram levadas para casa, fazia-se o velório, sepultava-se e acabou-se a história. Então meu pai veio buscar o filho mais velho, que morrera estranhamente no dia de São João, 23 de junho, e levou-o para sua casa. Meu irmão era casado, morava quase que fronteiro à família, a meu pai, minha mãe e aos seus irmãos. Então eu cheguei no estado de trauma, sentei-me. Nossa casa era muito grande, e nós éramos uma família extensa. Era uma mesa longa, 2 bancos, meu pai sentava-se numa cabeceira, minha mãe na outra, e a família ao lado dos bancos. E eu sentei-me, e ali deixaram-se passar os minutos do entardecer, às 8 horas da noite, mais ou menos, eu naquele estado de choque. Então minha mãe disse, muito angustiada: meu filho, o cadáver do seu irmão já veio, vamos orar o ofício de Nossa Senhora, que se celebravam naquela época nos velórios.
talvez até hoje, não sei. Então eu quis levantar, não pude. Fiz uma outra tentativa, não pude. Era como se da cintura para baixo eu estivesse chumbado ao banco. Na terceira tentativa eu disse: mãe, não sei o que passa, eu não consigo me levantar. Ela estava muito angustiada, aproximou-se de mim e me disse: não é hora de você arranjar as suas coisas, e me puxou. Quando me puxou com força, eu tombei, porque as pernas não atendiam ao meu controle mental. Ela ficou assustada e repreendeu-me: levante-se, o que é isso? Eu digo: não posso, sinto um frio tremendo, não posso. Ela correu e foi chamar meu pai. Então levaram meu leito e a partir daí eu fiquei com uma problemática. Não conseguia ficar de pé. Era a sensação de uma cãibra e os membros inferiores sempre frios com uma ligeira sudorese. Foi chamado o médico. Naquela época era um médico clínico, era o único da cidade. Ele me olhou demoradamente e na sua linguagem falou aos meus pais: é um problema de trauma. Se ele tomar um choque, ele fica bom. Claro, meus irmãos eram muito inteligentes e levaram ao pé da letra a palavra choque e me aplicaram todos os choques possíveis. E eu não consegui naturalmente levantar-me. E assim fiquei, daquela noite de 23 de junho até o dia 5 de dezembro do ano, ali à cama, encostado em travesseiros pesados, sem poder locomover-me. Nesse ínterim, chegou à cidade de Feira de Santana uma senhora que era médium. E eu tinha uma prima que adorava consultar as bruxas, como eram chamadas então. Minha prima desejava casar-se. Esse era o motivo das suas consultas. E é quando ela sabia que havia uma entendida, uma feiticeira, uma bruxa ou qualquer, apesar de não crer nessas coisas, ela ia consultar. E foi consultar a senhora que chegara da capital, uma auréola de muita fama. Mais tarde ela me contaria que foi à residência que estava hospedada a dama e perguntou-lhe diretamente: diga-me, por favor, se eu vou casar ou se eu não vou casar. Naquele tempo era muito importante casar. Hoje é muito importante divorciar. Então, olhou para minha prima e disse sorrindo: minha filha, o importante não é casar ou deixar de casar-se. O importante é ser feliz. E você pode ser feliz no matrimônio ou fora do matrimônio. Era a primeira vez que alguém falava com sensatez para minha prima, que ficou encantada com a senhora. E a consulta demorou-se por 2 horas, 3 horas, ao fim das quais minha prima disse: senhora, sei que ele vai cobrar um alto preço, porque eu praticamente tomei de toda a tarde. A senhora sorriu e disse: mas minha filha, eu não cobro nada. Mas a senhora não é média, como chamavam na época. Ela disse: sim, eu sou médium, mas eu sou médium espírita. E os espíritas não cobramos nada. Mas a senhora perdeu 3 horas comigo? De maneira nenhuma. Eu as ganhei, porque toda vez quando nós falamos sobre o bem, fazemos um investimento. A esse investimento nós chamamos caridade. Caridade não é somente dar coisas, objetos, roupas velhas, aquilo que não serve mais. É também a atenção, o perdão, a bondade, a gentileza. Caridade moral. Minha prima foi tomada de espanto e perguntou: e a senhora faz a caridade? É a base do espiritismo, minha filha. A senhora visitaria um primo meu que é muito doente? Com o máximo de prazer. Então eu poderia marcar para amanhã, às 4 horas da tarde, eu vou avisar a minha tia, com todo prazer, se você vier me buscar, porque eu não conheço nada aqui na cidade de Feira de Santana. Minha prima correu naquela tarde, falou à minha mãe, eu não sabia de nada, e estava lá no quarto como inutilizado. Eu me detinha a ler,
Então minha mãe, a Luío, concordou imediatamente. E no dia seguinte, às 16 horas, dia 5 de dezembro, adentra-se ao quarto de minha mãe, a senhora estranha e a minha prima muito agitada. A senhora entrou simpática, porque todo médium espírita é muito simpático. Não sei se já notaram. Ela entrou sorrindo, gentil, olhou-me e diz assim: mas este menino, que tinha 17 anos, este menino não tem nada. Eu disse: tenho, sim, senhora. Porque naquele tempo os pais tinham dentro de casa um psicólogo para educar os filhos. O psicólogo ficava pendurado atrás da porta. E toda vez que o filho tinha uma crise, recebia uma sessão de psicoterapia. E ficava bom em alguns minutos e não tinha trauma. Hoje não tem mais esse psicólogo. Todo mundo tem trauma. Mas quando imaginei que eu estava fingindo há 6 meses, me veio a ideia do que meu pai não ia fazer comigo. Ele tinha um psicólogo de 3 pontas de couro cru, que somente a vista já produzia efeito imediato. E eu disse: senhora, eu sou muito doente, eu não posso ficar de pé. Ela sorriu e disse: não é, meu filho. Ele: mas essa velha é louca. Minha senhora, eu não posso levantar-me. Eu sei, porque você é um obsidiado. Eu achei a palavra horrorosa, mas não sabia o que era. Então eu perguntei: mas eu sou o quê? Obsidiado. Isto é, você é vítima de um espírito que ele está transmitindo essas sensações. Esse espírito acoplou-se na base do seu cérebro e está controlando os movimentos dos membros inferiores. Mas não é por mal, é por ignorância, porque você é médium. Esse espírito é o seu irmão José, o que é apenas encarnado. Eu disse: mas como é que a senhora sabe? Porque eu estou a vendo. E descreveu meu irmão com uma riqueza de detalhes que talvez eu não lograsse fazer. Eu fiquei espantadíssimo e disse: senhora, mas meu irmão já morreu. Ele disse: exatamente. E como você é médium, é semelhante a uma barra de aço. Você é um imã que atrai quaisquer metais. Não viu, por exemplo, quando o imã atrai pedaços de ferro? O médium é um imã. Como você ainda não tem defesas, ele, ao morrer, angustiado, você aproximou-se da acoplou-se e lhe transmitiu essa sensação. Mas você vai ficar bom agora. Mas como é que a senhora sabe de tudo isso? Porque eu estou a vendo. Mas eu também o vejo, porque você é médium. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque até ali eu era um lobo solitário, agora eu tinha companhia. Os dois, é mais agradável. Então ela me olhou com uma ternura que eu nunca esqueci e me perguntou: você sabe orar? Eu era muito presunçoso, porque eu era sacristão, eu era o coroinha, celebrava com o padre. Eu disse: minha senhora, eu sou muito católico. E sabe orar? Eu sei rezar, sim, senhora. Ela disse: aí está a diferença. Rezar é dizer palavras, repetir palavras memorizadas. Orar é abrir-se a Deus e desnudar-se, para que Deus preencha o nosso vazio com a sua misericórdia. Vamos orar? Eu disse: senhora, então feche os olhos, que eu lhe vou aplicar um passe. Eu não sabia também o que era. Então eu não fechei os olhos totalmente, fechei mais ou menos, para ver o que ela ia fazer. E comecei a orar. Ela cercou-se, descendeu as 2 mãos, e no momento em que ela começou a fazer os movimentos rotativos, como se estivesse tirando uma teia de aranha de cima de mim, ou uma névoa, com muito equilíbrio, eu vi que suas mãos iluminaram-se e que gotículas de prata caíam sobre mim e me produziu uma sensação de ar refrigerado.
Então, automaticamente, eu cerrei os olhos e tive uma sensação de elevador que desce. Ela continuou os movimentos, que eu não vi como termina, e depois de 2 a 3 ou 4 minutos, ela me tocou no ombro e disse: os bons espíritos já afastaram o nosso irmão José. Pode levantar-se. Você está curado. Eu disse: mas não é possível. Eu estou da mesma forma. Levante-se, que você está curado. Eu disse: mas se eu levantar, eu caio. Ela disse: levante-se. Eu não era nada teimoso. Então, de repente, se eu levantar, eu caio. Minha mãe era uma senhora baixinha. E mulheres baixinhas são terríveis. As mulheres altas não. As mulheres altas são muita tempestade e pouca chuva. As pequeninas começam chovendo, depois é que vem a trovoada. Minha mãe pôs a mão na cintura e falou bem suave: de levanta. Eu disse: mãe, levanta. Eu caio. Caia. Mostre a ela que você é um menino bem educado. Porque antigamente nós respeitávamos aos pais. Hoje os pais têm o medo dos filhos terrível. E eu me dei conta que ou eu levantava, ou eu levantava. Eu correi os quadris, e quando os pés bateram no chão, uma sensação do pós-cãibra. Quando os vasos periféricos vão ficando irritando, eu senti aquela onda de calor, oscilei, e a senhora disse: vá até ali. Eu fui andando. Volte. Voltei. Estava andando. Então eu me balancei, senti os meus membros que me pareciam mortos. Abracei-me com minha mãe demoradamente. Choramos de alegria. A senhora permaneceu suavemente alegre, mas sem muita emoção. Então minha mãe disse: muito obrigado. Como é o nome da senhora? Ana. É o mesmo nome de minha mãe. Ela disse: então somos charás. Muito obrigado, dona Ana. Meu filho já está curado. Eu disse: não, senhora. Agora acabamos de ganhar o primeiro round, mas a luta continua. Porque a mediunidade é uma faculdade da alma, que o corpo reveste de células para o fenômeno mediúnico. Ele vai necessitar de dedicar toda a vida na educação da mediunidade, que não termina de um para o outro momento. E minha mãe, que tampouco entendia de nada, perguntei: como será? Indo à sessão espírita. Hoje mesmo é dia e ele deve ir. Era uma sexta-feira. Então ele disse: aonde? Na sessão espírita. Eu digo: eu não vou. Por que não vai? Porque eu sou católico. E eu sei que o demônio está lá. Ela disse: como você sabe? Todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico. E não era. É lógico. E então eu disse: mãe, eu não vou. A velhinha me olhou e disse assim: vai. E fui. É claro, porque quando dizia vai, já estávamos aqui. Quando nós fomos, era num lugar afastado da cidade, no bairro periférico, às escuras. E eu esperava encontrar Satanás, um bode preto embaixo da mesa, ou coisas equivalentes. Como eu era muito católico, eu peguei o meu terço, coloquei no bolso, porque Satanás aparecesse, eu o exorcizava. E fui pensando em encontrar a ralé da nossa sociedade. Quando nos adentramos, eu tive a primeira grande surpresa da minha vida espírita. Ali não estava a ralé, ali estava a zeladora do altar do coração de Jesus, que era minha colega. Eu olhei para ela e ela fez: calado. O que se passa aqui não se conta lá fora. Eu podia ser, é maçonaria, podia ser segredo. Quando eu olho para a direita, o notário da cidade, adiante o meritíssimo juiz de direito, mais além a primeira dama,
Eu digo, Ave Maria, essa gente é comunista. Essa aqui é uma célula comunista. Porque a ignorância é uma maravilha. Nada melhor do que ser ignorante. E eu fiquei imaginando as coisas mais arrepiantes. Era algum complô. Contra quem? Contra quê? Bom, sentei-me com minha mãe. E chegou o momento de começar a reunião. Naquela época, não havia o critério hoje estabelecido de educar o indivíduo antes de participar das reuniões mediúnicas. Eram grupos familiares que se reuniam e já se ia na sessão mediúnica. Eu fiquei apavorado, segurei o terço, quando o notário da cidade, que era muito conhecido, falou: vamos iniciar a reunião. Disse, agora. Pus a mão no bolso, peguei o terço, segurei a cruz, e ele levantou-se e começou a orar a prece de Cáritas. A mais linda oração que até então eu jamais tinha ouvido. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Mas isso não podia ser coisa satânica. Então eu olhei para o homem e vi que o homem se foi iluminando, como se ele fosse uma lâmpada de gás neon. E ele irradiava aquela luminescência e eu perdi os sentidos. Quando eu despertei, minha mãe chorava e me abraçava e me dizia: meu filho José voltou. Pensei, de onde? Da morte. Mas onde? Falou pela sua boca. E eu digo, pobre de mãe, na primeira sessão já ficou maluca, porque eu estava inconsciente, não sabia o que aconteceu. Assim foi o meu início. No dia seguinte, no sábado, é claro que eu fui confessar. E quando o sacerdote me viu andando, ele perguntou: Divaldo, você está curado? E disse: sim, Senhor. Quem o curou? Satanás. Porque eu era devoto do Sagrado Coração de Jesus e tentei de tudo. Então, no final, o diabo manifestava. Fiquei bom, fui honesto. E Satanás disse: sim, Senhor. Mas que Satanás é esse? É uma média que está aqui na cidade que ele curou, mas é uma média que só fala em Deus, é estranho. Venha me contar. E eu fui confessar. Mas o meu desejo era dizer ao padre quem é que estava lá na reunião, apesar dela ter pedido um segredo. Contei-lhe tudo e disse: padre, tem tanta gente daqui conhecida lá na reunião, você não imagina, esperando ele perguntar quem é, porque se eu delatasse era pecado, e se eu silenciasse era pecado. Ele disse assim: ai, padre, é tanta gente conhecida, mas ele não perguntou. E eu senti uma grande frustração. Muito bem, terminamos a confissão e ele disse: eu quero solto. E amanhã a Eucaristia. Eu disse: o que é que eu faço, padre? Porque a senhora mandou eu voltar na próxima sexta-feira. Ele disse: vá, até ficar bom. Porque Satanás tem muitas tramas. Ele deseja afastá-lo de Deus. Então você vai, quando ficar radicalmente curado, você larga. Ele diz: mas não é pecado? É pecado. Você peca na sexta-feira, confessa no sábado, então assim eu fiz todo mês de dezembro. E cada dia eu me sentia mais forte, porque aquele senhor notário lia o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu, que estava acostumado com o missal, que não entendia nada, porque era tudo em latim, eu dizia tudo em latim, porque eu aprendi de memória, mas eu não sabia o que era. Como me atraíram aquelas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, na próxima reunião, foi lido o orgulho e a humildade. Eu nunca houvera escutado nada tão belo como essa mensagem do Evangelho. Então eu pedi para depois da reunião ficar lendo e fui me modificando interiormente. Por fim, no mês de janeiro de 1945,
Eu estava na sacristia para confessar-me, quando de repente eu vi entrar um espírito. Era uma senhora. Eu sentia uma sensação peculiar. Começava a tremer, as carnes tremiam, os músculos, como um desequilíbrio emocional. E logo vi uma sensação de frio e um calor, uma palidez. Ele disse: padre, eu estou vendo uma diaba. É uma mulher entrando na igreja. E achei um desaforo dela. E a sacristia era muito ousadia dessa demônia. Ele disse: como ela? Ele viu uma senhora baixa, gorda, o cabelo penteado para trás, com uma polpa, com óculos, e ela está sorrindo. Imagina, Satanás sorrindo. Ele perguntou-me: olhe bem para o rosto dela, o que é que você nota de peculiar? Eu noto uma verruga na parte superior do lado direito. Ele disse: não é o diabo, é mamãe, receba. Eu aí fiz o transe, de joelhos aos seus pés, e quando eu acordei, ele me abraçava e me dizia: meu filho, a igreja não condena as comunicações espirituais. Palavras textuais. A igreja apenas não recomenda, porque todos os santos foram médiuns. Todos os santos mantiveram contato com o mundo espiritual. Mas como se trata de algo muito delicado, de altíssimas responsabilidades, a igreja prefere proibir que os seus fiéis adentrem-se nesse emaranhado muito complicado. Mas você é médium e mamãe veio repreender-me, dizendo-me que estou enganando você, cometendo o crime de mentir para você, que a sua missão não é aqui, é no Espiritismo. A partir de hoje, não volte mais aqui à igreja. Eu tive um choque. Eu disse: mas padre, e para onde eu vou? Para o centro espírita. Mas eu não acredito de começo. Depois vai acreditar. Mas nós vamos ficar amigos. Porque quando você desenvolver a mediunidade, eu quero que periodicamente venha me dar passes, que eu também necessito de passes. Eu cheguei em casa choroso e narrei a minha mãe, que era a minha verdadeira confessora. Eu disse: mãe, o padre expulsou-me da igreja. Por quê, meu filho? Porque disse que eu sou médium, que eu tenho que frequentar o centro espírita. Ela disse: louvado seja Deus. Até que enfim a sua mania de ser padre se acabou. Agora eu quero ver o que você vai ser no espiritismo. Foi assim a minha transição. Ora bem, eu era um psicopata. Mais tarde, fui trabalhar numa empresa autárquica na capital, porque aquela senhora, Dona Nanã, convidou-me para ir morar com ela na capital, para poder educar a minha mediunidade, já que na nossa cidade natal não havia uma instituição, naquela época, com as credenciais para orientar a mediunidade com segurança. E ela pediu a meus pais para que confiassem nela. Eu iria residir na capital, moraria com ela, trabalharia para ter independência, e ela me orientaria. Foi o anjo da guarda da minha existência, porque eu transferi-me para a capital. E então comecei a trabalhar, fiz um concurso e eu fui trabalhar como servidor público. E Dona Nanã foi o anjo bom que me educou a mediunidade. 2 reuniões por semana de estudo, o Evangelho no lar, o estudo sério da obra de Allan Kardec, a vivência e a criação de uma instituição que nós chamamos Centro Espírita, Caminho da Redenção, para ser a estrada da nossa redenção. Mas a mediunidade continuou, e as agressões do mundo espiritual inferior. Eu estava, portanto, agora em trânsito de uma doutrina para outra, que tinham ambas a presença de Jesus Cristo, porque sou apaixonado. E então, ao trabalhar, eu fui colocado para atender os clientes que chegavam ao balcão. E muitas vezes, com a mediunidade aflorada, eu não sabia quem era encarnado e quem era desencarnado. E isso me criava embaraço.
O meu chefe era muito intransigente. E muitas vezes eu estava trabalhando, quando alguém chamava Divaldo, eu levantava, ia até o balcão e conversava. Meu chefe parava, ficava me olhando, e quando eu voltava ele dizia assim, estava atendendo aqui, eu digo, ao senhor. Qual senhor? E eu estive a ponto de ser demitido. E ele disse, Divaldo, eu não posso entendê-lo. Você é uma pessoa de dupla personalidade. Porque você é normal e você é anormal. Você é saudável e você é louco, mas como é que você fala com quem não existe? Ele disse, eu não sei, mas não existe para o senhor, para mim existe. Então ele me encaminhou ao serviço médico. E eu fui mandado ao psiquiatra. Fui ao psiquiatra alegre da vida, porque eu me livre dessas coisas. E havia espíritos amigos que me dialogavam, um relacionamento muito grande, com espíritos perturbados, materializados, espíritos generosos, porque eu estava no trânsito. Então eu fui, cheguei ao 13º andar, no edifício no centro da cidade, levando o documento da licença médica para fazer o tratamento psiquiátrico. E o psiquiatra me olhou e perguntou, qual é o seu caso? Eu disse, eu não sei, é que eu vejo os mortos. Então você vê que já morreu. Já, se eu vejo, agora mesmo estou vendo o seu pai. E como é meu pai? Eu disse, meu pai, tal. Essa coisa curiosa, você deve ser telepata. Mas por que telepata? Porque você está pescando as informações na minha mente. Porque meu pai já morreu. Eu digo, é isso que ele está dizendo, já morreu no dia X, do ano tal. O médico disse, você ouve também as vozes de gosto, senhor, bem contente. Eu disse, é alucinação visual, alucinação auditiva. Deite aqui nesta mesinha. Eu então deitei tão contentinho de eu sapato. Quando eu estava deitado, chegou um espírito amigo meu e disse assim, corre, porque ele vai aplicar-te um eletrochoque, que era a terapêutica da esquizofrenia. Corre! Eu então vai aplicar o quê? Um eletrochoque. Ele está pensando que você é maluco. Eu peguei o sapato, desci 13 andares, como se fosse uma escada de 10 degraus, e desapareci. A partir daí, eu contei ao chefe, narrei tudo, eu digo, eu não vou tomar esse negócio de eletrochoque, porque eu sou normal, mas Deus é de misericórdia. Uma colega minha, ouvindo meu diálogo com o chefe, ela disse, Divaldo, eu não posso acreditar que os mortos aparecem. Ele disse, mas aparece, Georgeta. Vamos então combinar. Toda vez que alguém chamá-lo ao balcão, você olha para mim. Se for gente, na nossa cabeça você vai. Se não for gente, você não vai. Foi a minha salvação, porque vai de dentro fiquei bom. Quando alguém me chamava, eu, Georgeta. Mas um dia a Georgeta faltou. E eu perdi a minha velha dente. Alguém me chamou e eu fui. Quando eu estava dialogando no maior entusiasmo, o meu chefe acercou-se e perguntou, e agora, seu psicopata? Mas eu fiquei com tanta raiva dele humilhar na frente do cliente. Eu disse, como psicopata? Com quem você está falando? Eu disse, com o senhor. Eu trabalhava no setor de seguros privados. O que é que ele quer? Ele veio mudar a beneficiária do seu seguro. Porque a beneficiária era a mulher dele que morreu. Ele casou em segundas núpcias e quer mudar o nome. E como é o nome dele? Eu perguntei, qual é o número da apólice? As apólices iniciavam em 120 mil. Eu perguntei e ele disse. Então meu chefe olhou bem para mim, foi ao arquivo de aça, abriu o gavetão e encontrou o processo. Então já ficou meio pálido. Levou o processo, como era o nome dele, estava certo. O nome da morta estava certo. Mas Divaldo, não tem ninguém aí, eu não tenho nada com isso. Ele está dizendo que essa Vivo da Silva estava tão materializado que desencarnou pensando em mudar o nome da beneficiária. Esse fato mudou completamente o meu chefe, que a partir daí
passou a ser o meu médio vidente. De falta, quando chegar alguém, me pergunte. Então, quando alguém me chamava, eu dizia: chefe, deve ser que a linha divisória é muito sutil. Até que com o tempo, eu me acostumei de tal forma que já não me lembro. Vejo sem nos ver, como aqui estamos vendo muita gente, mas focalizamos este, aquele ou aquele outro. É como irmos à rua e alguém pergunta: quem é que você viu? Ninguém. Vimos milhares de pessoas, mas não focamos. Ah, hoje eu vi fulano, mas você me viu Beltrano, esse grande, etc.